que o outro lado da Lua é desse lado que existem bases para pousos de naves espaciais usadas por várias raças alienígenas, inclusive cientistas que eram forçados a trabalhar em projetos desenvolvidos fora do planeta. O primeiro contato desses extraterrestres negativos foram com os nazistas. Eles injetavam nele doenças e curas dessas doenças também, para ver como ele reagia. Esses vírus, eles invadem as células e depois eles fazem alterações no RNA e no DNA. A mudança genética acontece e se torna um gene dominante que se infiltra no resto do genoma por gerações. Essa é uma forma de burlar a lei cósmica. A abdução acontece e eles apagam da memória da pessoa. Você precisa declarar sua soberania. Você cancela qualquer permissão que você tenha dado em qualquer linha de tempo, em qualquer dimensão, e que você está conectado com as forças da luz. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre as experiências genéticas através das declarações de Corey Gould, que é um norte-americano dos Estados Unidos que participou de um programa espacial secreto. Ele ficou muito conhecido porque ele se tornou um denunciante desses programas e foi um dos mais importantes. Corey Gould foi um dos primeiros denunciantes desses programas secretos que vêm sendo considerados, porque não quer que sejam divulgados, como teoria da conspiração. Certo que quando um grupo importante de pessoas não querem que você saibamos sobre alguns fatos, sejam essas pessoas militares ou civis, elas vão fazer de tudo para desacreditar a fonte da informação, já que o assunto se espalha rapidamente. Não foi à toa que Corey Gould sofreu muitos processos e até agora ele ganhou todos esses processos na justiça, e não faltaram pessoas que se aproximaram dele somente para desacreditá-lo. Quando Corey Gould ele começou a falar desses programas espaciais, a reação das pessoas a princípio foi de muita perplexidade, mas depois tudo começou a fazer sentido, porque também outros denunciantes surgiram contando histórias também de outros programas espaciais e também confirmavam terem ido, por exemplo, à Lua, e muitas das coisas que Corey estava falando, eles confirmavam. As denúncias de Corey Gould incluem viagens a outros planetas, como Marte, Júpiter, viagens para a Lua, que é um satélite artificial e serve como base de pouso para naves alienígenas e também naves de programas espaciais secretos daqui da Terra. Ele diz que o outro lado da Lua, que nós não vemos, é desse lado que existem bases para pousos de naves espaciais usadas por várias raças alienígenas. Ele falou também de abduções de humanos, não somente para experiências genéticas, mas também para levarem eles para fora do planeta em bases existentes onde essas pessoas trabalhavam em sistemas de trabalho escravo, inclusive cientistas que eram forçados a trabalhar em projetos desenvolvidos fora do planeta. Lógico que quem estava envolvidos com esses projetos eram extraterrestres negativos, e como tudo isso começa mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, o primeiro contato desses extraterrestres negativos foram com os nazistas, e depois os extraterrestres positivos contataram o presidente Eisenhower dos Estados Unidos, e ali começou uma colaboração. Mas por um lado existia aí os nazistas nesse programa, que era o Dark Fleet, e um outro programa militar que começa nos Estados Unidos, mas para desenvolver tecnologias positivas para os seres humanos. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar de uma outra coisa, por isso que eu comecei a falar de Corey Gould. A história começou com o avô dele, que durante o período da Segunda Guerra Mundial, ao invés de servir como soldado, ele optou por trabalhar como voluntário no desenvolvimento de tecnologias de manipulação genética em um programa militar, onde eles injetavam nele doenças e curas dessas doenças também, para ver como ele reagia. Então, ele trabalhou fazendo esses tipos de experiências com os militares. Eles usavam esses vírus também, que eles colocavam no avô, no caso, como um dispositivo de transporte para fazer alterações genéticas. No caso, eles queriam ativar habilidades futuras, então eles faziam essas alterações genéticas também para que melhorasse na genealogia daquela pessoa ali. Porque esses vírus, eles invadem as células e depois eles fazem alterações no RNA e no DNA. Então eles usavam o avô
dele para ter um efeito no DNA e possivelmente com as gerações seguintes iria ter algum tipo de resultado. Digamos que naquela época eles tivessem, porque não tinha somente o avô dele, mas tivessem tipo 1000 voluntários, e esses 1000 voluntários cada um teve, por exemplo, 2 filhos ou 3 filhos, e esses filhos tiveram netos. Então essas gerações elas teriam o gene ativado para habilidades especiais que eles já estavam desenvolvendo nesse período da guerra. Então no caso de Corey, ele tinha habilidades como empate intuitivo. Como esses militares que acompanhavam os descendentes dessas pessoas após os anos dessas experiências, eles passaram a observar e, sabendo que Corey Goode tinha essas habilidades, eles começaram a trabalhar com Corey Goode para desenvolver essas habilidades. São normalmente aquelas crianças que são superdotadas, que têm algum tipo de habilidade. Ele disse também que foi informado pelas fontes dos programas espaciais secretos que ele visitou que os extraterrestres também fazem isso há milhares de anos. Eles trazem um vírus que é geneticamente programado para ajustar certas partes do DNA humano. Infelizmente, esses vírus matam alguns, que são aqueles mais fracos, e aqueles que sobrevivem, a mudança genética acontece e se torna um gene dominante que se infiltra no resto do genoma por gerações. Agora vamos perguntar, mas isso não interfere no nosso livre-arbítrio? Corey diz que em parte sim, mas que o programa genético e o trabalho com os ETs, desde que haja alguma parte de nós que seja cúmplice disso, que concorde, então é autorizado. E muitas pessoas que foram abduzidas por alienígenas permitiram isso. Muitos desses extraterrestres, para a lei cósmica, o que eles fazem? Porque olha só, se eles abduzem e fazem isso, eles podem estar infringindo uma das leis do Códex Galáctico. Eles encarnam como seres humanos para burlar essa lei e passam pelo processo de experimentos genéticos, experiências genéticas que estão fazendo através de abduções que é permitida por eles mesmos antes de encarnarem. Então essa é uma forma de burlar a lei cósmica. Lembram do vídeo aqui do canal sobre Códex Galáctico? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque no Código Galáctico ele proíbe esse tipo de interferência nos seres humanos ou em qualquer outra raça, porque eles não podem infringir o livre-arbítrio. Então, se você se encontrar numa situação dessa, mesmo que pareça um sonho, porque as abduções, elas não são exatamente aquelas que a gente vê, eu vi o extraterrestre, fui abduzido. A abdução acontece e eles apagam da memória da pessoa. A pessoa pode ser abduzida até dormindo. Então, você precisa declarar sua soberania. Diga que você é um ser soberano e com seu livre-arbítrio você cancela qualquer permissão que você tenha dado em qualquer linha de tempo, em qualquer dimensão, e que você está conectado com as forças da luz. Existe um protocolo que se chama Protocolo de Remoção de Contratos Primários, onde você declara a sua soberania e pode repetir isso quantas vezes você quiser. Então, eu vou concluir o vídeo de hoje agradecendo a vocês com muito amor no coração, desejando muita paz, muita luz e muita proteção na vida de todos nós. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e para quem está aqui pela primeira vez, de seguir nosso canal. Gratidão, até a próxima.